Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, ilumine os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Veja a palavra santa do Senhor, amado, amada. O Evangelho da salvação. O Evangelho do Senhor. Volte-se para o altar e vamos cantar este lindo hino ao Senhor. Deus está olhando para mim e para você agora. Sei que os teus olhos... Olha o que diz esse louvor. E os seus ouvidos do Senhor. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É perto e não de longe, nunca mudaste. Proclame. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Canta, igreja. Sei que os meus olhos, Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos, Senhor. e os seus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Olha lá, igreja. Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Ó Deus, ó Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Aleluia, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Olha lá, igreja. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Jamais, jamais. Esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Agora, igreja, igreja, igreja. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não errou bem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero ver essa igreja, a igreja. Deus de aliança. Igreja. Oh glória a Deus, ó Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Fala assim para você mesmo: eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Profetize: eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Amém. Amém. Fale agora para o irmão da direita e da esquerda: você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na tua vida. Fala para ele, fala para ela. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não errou nem pra mentir. tudo pode passar, oh tudo Senhor, pode mudar, aleluia. mas a palavra vai cumprir. Amém. Glória, faz barulho, glória, de glória. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Não pode fazer muito barulho, senão daqui a pouco a polícia para ali na frente. Amados, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu esta carta, irmãos. Achava-se que esta carta aos Hebreus tinha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Mas hoje os escritores, os estudiosos, os exegetas, estudiosos da Bíblia, tiraram esta responsabilidade do apóstolo Paulo. Porque é uma carta completamente diferente do estilo de todas as cartas do apóstolo Paulo. Então não sabemos quem escreveu, mas o importante é que essa carta foi escrita aos hebreus. Quem são os hebreus, irmãos? Fala bem forte, irmão. Fala bem forte. Judeus, isso, irmãos. Irmãos, hebreus e judeus são palavras sinônimas. Falar de hebreu e falar de judeu é a mesma coisa. Judeu e hebreu.
Ontem, na história de Raabe, eu falei tanto o povo hebreu, o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? O povo? Igreja, acorda. Povo hebreu é a mesma coisa de povo judeu, povo da primeira aliança, isso. Então, este escritor, ele escreveu uma carta aos judeus que se converteram a Jesus, que se tornaram cristãos. Estavam acostumados com o sacrifício de animais. Por quê? O que era o sacrifício dos hebreus? O sacrifício dos judeus. Todo ano, está escrito em Êxodo capítulo 12, todo ano, a família judaica, a família dos judeus, deveria ir a Jerusalém na época da Páscoa, aquela lembrança da libertação do Egito, e que deveria ser macho, sem nenhum osso quebrado, inteiro, perfeito. O melhor do rebanho era aquele que era comprado para ser sacrificado a Deus. Então o povo judeu estava acostumado, os judeus, mesmo aqueles que se converteram a Jesus, que abandonaram o sacrifício de animais e se tornaram discípulos, seguidores de Cristo, eles estavam acostumados, habituados a animais. Sacerdotes de Jerusalém. Então o que acontece? Ele faz uma comparação daquele sacerdote do Antigo Testamento, da lei de Moisés, da lei judaica, do sacrifício de animal. Ele faz uma comparação com Jesus. Por quê? Porque o sacerdote, irmãos, o sacerdote judeu, hebreu, não sacerdote cristão. O sacerdote judeu, quando ele ia até o altar, que ele matava o cordeiro, quando fazia esse sacrifício, sangue aspergido. Por isso nós temos o costume na igreja cristã de aspergir, abençoar o povo com a água batismal, a água do batismo, a água benta, chamada água benta. De onde nós tiramos esse costume? Do Antigo Testamento. Porque o sacerdote, ele matava o cordeiro, cortava o cordeiro, havia uma grande fogueira, um grande fogo lá no templo de Jerusalém. A carne era colocada dentro do cordeiro. E o sangue? O sangue era aspergido sobre o povo. Imagine que mau cheiro deveria ser, mas era assim, o sacrifício do Antigo Testamento. E por que se queimava a carne? Porque quando se colocava a carne no fogo, naquele fogo, que a carne era queimada, também deveria ser um mau cheiro terrível de carne queimada, a fumaça subia. Então o judeu acreditava que a oração dele ia ser aceito por Deus no céu, na glória. Por que nós usamos o incenso na igreja? Também nós herdamos isso deles. Assim como o judeu oferecia o sacrifício de animais, queimando a carne de animais, e a carne subia, aquela fumaça subia com a oração daquele que ofertou, que fez o sacrifício. Quando nós incensamos o altar e incensamos o povo, nós cremos que esta fumaça deste incenso sobe até o trono do Senhor, levando a nossa oração até o céu. Mas reverendo, por que ele faz essa comparação do sacerdote que oferecia o sacrifício aqui, sumo sacerdote? Por quê, irmãos? Porque quando o sacerdote judeu ia sacrificar, ele primeiro sacrificava por ele, porque aquele sacrifício era para o perdão dos pecados, para expiação dos pecados. Mas quem era impuro? O sacerdote que estava oferecendo e aquela família que ofereceu o sacrifício. O sacerdote também oferecia primeiro por ele.
pecador. Por isso que o escritor sagrado diz, olha, que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior ao sacrifício do sacerdote humano. Por quê? Porque o sacerdote, quando oferecia o sacrifício, oferecia primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Jesus não. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Na cruz, por que o sacrifício dele é perfeito? Porque o sacrifício era imperfeito. E este sacrifício na cruz foi perfeito. Por quê? A resposta é muito simples, irmãos. Muito simples. Repito. O sacerdote judeu oferecia o sacrifício primeiro pelos seus pecados, que ele era pecador, impuro, cheio de pecados. Então ele oferecia os pecados do povo. Porque o sacerdote, o sacrifício dele é infinitamente superior e melhor do que o sacrifício. Porque, fala bem alto, irmã. Isso, irmãos. Porque Jesus não tem, igreja, Jesus não tem pecado, irmãos. Por isso que o sacrifício dele foi perfeito, único. Ele não vai voltar mais uma vez para morrer na cruz. Foi único. O sacrifício dele foi perfeito. Porque o sacrifício, o cordeiro, era sem defeito. O cordeiro é ele. O sacerdote é ele. Então o sacrifício de Jesus foi perfeito. Por isso que nós chamamos Jesus de Cordeiro de Deus. Ele não é um animal, claro que não, ele é um homem. Mas ele é chamado de Cordeiro, por quê? Porque ele se colocou no lugar do Cordeiro do Calvário. Do Cordeiro verdadeiro. Por isso que ontem no Evangelho, quando Jesus entrou nas águas do Jordão para ser batizado, João Batista olhou para ele, apontou para ele e disse: o que foi que ele disse? Leitura de ontem, irmãos. Evangelho de ontem. Não. Ele apontou para Jesus e falou uma frase. Evangelho de ontem, irmãos. Não. João Batista. Quem falou, este é meu filho amado, foi Deus Pai. João Batista, quando Jesus, ele apontou para Jesus e disse: isso, vai. Está vendo como vocês não prestam atenção no Evangelho? Que triste isso. Que triste. Não preste atenção. Foi o Evangelho de ontem, irmãos. Se tivesse sido o Evangelho da semana passada, do mês passado, eu até dava um desconto. De ontem. João Batista, quando Jesus entrou nas águas do Jordão, ou para o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela sua obediência, ele tirou aquele pecado de Adão, da desobediência. Queridos, por que nós fazemos o sinal da cruz? Alguns fazem o sinal da cruz de uma maneira horrível. Antes não fizesse. Quando você faz o sinal da cruz, que Ele comprou a nossa salvação pelo preço do seu sangue na cruz. Abra a sua mão. Assim. Nada de ponta de dedo. Não é assim que se faz o sinal da cruz. Assim, mão aberta. E juntos façamos o santo sinal. Amém. O que você fez agora, você fez uma proclamação de fé. Você não precisou falar. O seu é uma profissão de fé. Você acabou de professar, fazendo esse santo sinal, de que na cruz o Cordeiro de Deus foi imolado e comprou a nossa salvação pelo preço do seu sangue. Por isso que a nossa igreja não faz mais sacrifício de animais.
Por isso que Deus, Ele não aceita mais sacrifício de animais. Por isso que o sangue perdeu valor. Reverendo, eu posso comer sangue, tomar, gostar? O sangue não tem mais valor, irmãos. Por quê? Ele era sagrado quando o animal era sacrificado. Agora, o verdadeiro cordeiro na Santa Ceia, ele disse: tomai e bebei, isto é meu sangue. Então o sangue de animal não tem mais valor, não é mais sagrado. Vocês sabiam que no Antigo Testamento, a mulher quando ficava, tinha menstruação, ciclo menstrual, ela ficava impura. Por quê? Porque saía sangue dela. E ela tocava para se limpar, para se purificar. Ela tocava no sangue, claro. Tocar no sangue, ninguém podia. Se você visse uma pessoa morrendo, ensanguentada, você não podia tocar no sangue. Por isso, que na história do samaritano no Evangelho de Lucas, quando aquele homem está todo ferido, machucado, o sacerdote, ele passa e ele, olha, morrendo de medo, nossa, não posso tocar nele de maneira alguma. Por quê? Ele estava todo ensanguentado. E no Antigo Testamento era proibido tocar no sangue, seja humano ou seja de animal. O levita, que era o que louvava a Deus, o levita, ele olhou, viu aquele homem ensanguentado, ele não quis tocar. Não vou nem tocar. Imagina, e hoje no Santo Evangelho, Senhor Jesus, qual é o Evangelho de hoje, irmãos? Marcos 2. Jesus foi questionado. Os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo jejum. Vieram alguns e perguntaram a Jesus: os teus discípulos não estão fazendo jejum, por quê? Jesus responde: pelo contrário, enquanto o noivo, que é ele, Jesus, enquanto o noivo está com eles, eles têm que se alegrar. Você vai numa festa de casamento para quê? Para que você vai numa festa de casamento, irmão? Irmã? Irmão, você vai na casamento, noivo, noiva, ok? Foi numa festa, para que você vai numa festa de casamento? Fala para mim. Por causa dos noivos? Eu não vou por causa dos noivos. O noivo já cumprimentei na igreja. Ok, para festa. E o que se faz numa festa? Isso. Fazer o quê? Comer, dançar, se alegrar. Se for apenas por causa dos noivos, você já cumprimentou na igreja, volta para casa. Eu vou numa festa de casamento para quê? Para comer, para dançar, para me alegrar. É isso que Jesus está ensinando. Por que eles vão fazer jejum se eu estou com eles? Eles têm mais é que estarem felizes, alegres, num banquete, na ceia. Porque um dia o noivo será tirado. Aí eles vão fazer jejum. Jejum não de alimento, mas jejum da presença de Jesus. E quando aconteceu isso? Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Olha para a cruz. 3 horas ele morreu. De uma sexta-feira. Oi. Lavaram rapidamente. Ungiram o corpo de Jesus. Envolveram o corpo de Jesus no sudário. Ali perto tinha um túmulo de José de Arimateia. Colocaram o corpo de Jesus. Puxaram uma pedra, fecharam o túmulo. E eles foram, aí sim, jejuar. Por quê? O noivo não estava mais com eles. O noivo tinha sido tirado. Estava no túmulo. Jesus, quando diz que eles vão fazer jejum, é esse tempo da sua morte até a sua ressurreição na manhã do domingo. Irmãos, continua a palavra. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque o remendo novo, ele vai repuxar. O tecido novo, ele é forte. O tecido velho não. Não queira viver
ter uma vida de remendos. O que significa isso? Às vezes você tem uma situação aqui, você não resolveu essa situação, e já está indo para outra situação, e dessa situação para outra situação, mas o problema é que a tua vida é feita de remendos. Por isso que você não é feliz, porque você não resolve, você não fecha o ciclo. Quer um exemplo? A pessoa tem um relacionamento, aconteceu alguma coisa, aí acaba o relacionamento, já arruma outra pessoa. Sabe, ele nem não fechou o ciclo. É remendo aqui, é remendo ali, aí depois vem para um terceiro remendo, para um quarto remendo. E Jesus diz: não vivam de remendo, que a sua vida seja uma vida sem remendos, uma vida inteira. Se tem um problema aqui, resolva. Tem um problema aqui, resolva. Não deixe para amanhã, resolva hoje, ou no máximo amanhã. Novo, ele vai fermentar. Se o odre, ele é velho, não vai suportar quando o vinho novo fermentar. O que significa o vinho? O Espírito Santo. O odre sou eu, o odre é você. Você só pode se encher do Espírito Santo quando você for um odre novo. Tem gente que fica na igreja clamando e clama, o ministério canta e a pessoa pede: vem Espírito Santo, sendo exatamente a mesma pessoa de sempre. Como o vinho novo vai ser colocado no odre velho, sujo, que sou eu e você muitas vezes. Pensa um pouco nisso, irmão. Vinho novo, odres novos. Não viva de remendo. Seja um odre novo, não velho. Amém, irmãos? Na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, abrir a alma, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Igreja, grande é o nosso Deus e o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é nosso Deus, é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não olha para mim não. Olha para você mesmo. Olhe para dentro de você. Pense. Pode sentar. Pense. Quais são os remendos da sua vida? Qual é a situação que você ainda não resolveu?
A sua vida muitas vezes parece uma bola de neve que começou pequena e esta bola foi crescendo, crescendo. Sabe por quê? Porque você não resolve o que tem que ser resolvido. Você ainda fica voltando a remendos antigos da sua vida. Isso é no relacionamento com pai, com mãe. Semana que vem eu vou ligar para minha mãe, para o meu pai, vou fazer uma visita. Semana que vem eu vou pedir perdão, ou vou me reconciliar com ele, com ela. Semana que vem, está remendo. É agora, é hoje, não amanhã. Olha, eu estou neste relacionamento, mas eu ainda estou ligado ao relacionamento anterior, ou ao anterior e assim vai. Ou seja, remendo. Por isso que não é feliz. Vive de remendo. É uma vida remendada. Está errado. Eu preciso me reconciliar com alguém, mas Deus vai preparar o tempo. Deus vai preparar o momento. Será que Ele já não preparou? Será que Ele não já escolheu o tempo? E você é que não quer enxergar? Aí eu tenho uma situação financeira que preciso resolver, mas depois eu resolvo. Remendo. Tente resolver já. Amizades. Seja um odre novo. O Espírito Santo não vai preencher você enquanto você não for um odre novo. Mas por que ele não preenche? Porque este odre velho está cheio de água suja. Este odre velho está cheio de impureza, de sujeira, de água suja. Sabe aquele louvor? Desemborca o vaso, Senhor, enche de azeite. É exatamente isso. Enquanto você não for emborcado, ou seja, emborcar é colocar a boca para baixo, para sair toda a água suja, toda a poluição, você nunca vai ser preenchido com o azeite do Espírito Santo. Então cada um se examine e peça ao Senhor: Senhor, eu preciso ser um odre novo. Eu quero tirar toda essa água suja que foi acumulando durante a minha vida. Senhor, eu quero resolver todos os problemas da minha vida. Não quero deixar nada para trás. A partir de hoje, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com o irmão da igreja. Faça isso e você será muito mais feliz. Amém.